Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nessa manhã eu me dirijo a você com muito carinho para refletir juntos na palavra do Senhor, lá em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Nos diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem para o Senhor, pois ele os perdoará generosamente. Nós vamos ver nesta palavra aqui, um convite da parte do Senhor para nós, e ela vai oferecer três coisas dentro desses dois versículos. Primeiro, um convite. Segundo, uma advertência. Terceiro, uma promessa. O convite se consiste em buscar a Deus. Ele vai dizer: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que vai chegar um tempo que vai cessar o tempo de buscar a Deus. Você lembra de quando Noé pregava? Noé anunciava o dilúvio e as pessoas faziam vista grossa. Até o dia que Noé entrou na arca e não podiam mais ninguém entrar na arca, porque a porta havia fechado. Deus havia fechado a porta. A porta da graça, ela também vai se fechar o tempo de nós buscarmos a Deus. Vai se fechar. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Quando a palavra de Deus nos diz lá na boca do salmista que os que descem à sepultura não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Porque findou o tempo para essas pessoas. Depois da morte não adianta mais fazer nada, porque cerrou o tempo. Os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Então é um convite de Deus para que eu e você aproveitemos esse tempo. Só que esse convite aqui não é para quem ainda para quem já conhece o Senhor, mas é para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não receberam Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. E seguindo vem uma advertência. Olha para você ver. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Uma advertência de Deus aos perversos. Hoje, algumas pessoas elas têm a ideia de que elas podem prejudicar, que elas podem fazer o mal, que não vai ter um acerto de conta um dia. Muitos acham que estão no poder, que podem fazer o que bem achar, né? Que não vai ter um acerto de conta, mas vai ter. Há uma advertência de Deus. Primeiro ele faz o convite, segundo ele faz uma advertência. E qual é a advertência? Para que o homem deixe os seus maus caminhos. Os perversos mudem a sua conduta e deixem de lado até mesmo a ideia. O que é ideia? Ideia, por exemplo, estou aqui, né? Eu tenho uma ideia de fazer uma coisa. Eu ainda não fiz, mas a ideia. Ou seja, quando eu faço, eu estou consumando a ideia. Mas a ideia vem antes. Quando você vai fazer o mal a alguma pessoa, de repente nessa manhã você levantou e já está premeditando, né? Algo que não é bom. E o Senhor está dizendo: deixem de lado até mesmo a ideia, o pensamento de fazer o mal. E agora vem uma promessa: que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente.
E a promessa é de que Deus te perdoará. De repente, você que tem cometido maldade, tem feito coisas erradas, há uma promessa de Deus, de perdão, de restauração para a tua vida. Pega esses 2 versículos nessa manhã e coloca ele em prática na tua vida. Há um convite, uma advertência e uma promessa dentro desses 2 versículos citados, Isaías 55, 6 e 7. Um convite de buscar a Deus, advertência para que você deixe o caminho mau, uma promessa de que Ele te perdoará. Amém? Reflita nessa palavra. Que Deus lhe abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.